Então vamos continuar. Pronto, vamos continuar. Então, a gente viu aquelas questões todas a respeito da família. Para Israel, para a religião de Israel, o principal é a família. Eita, meu Deus. Sempre eu estou falando antes de alguma eleição. É uma coisa difícil. Então, para eles, os principais rituais são na família, ainda hoje. Continua, porque é uma religião muito familiar. Então, Páscoa era na família, uma festa familiar. A principal festa era da Páscoa, que é na família. Não, eles nunca perderam. Aí que está. Mas o templo nunca substituiu a família. Por exemplo, quando a gente for ver no próximo encontro, que é sobre a monarquia, quando vai ser reconstruído o templo, mesmo quando o templo fica sendo o único santuário, mesmo quando o Cordeiro da Páscoa tem que ser sacrificado no templo, a festa da Páscoa não é no templo. Ele tem que ser na família. Por isso que Jesus celebrou a Páscoa com as famílias dos discípulos, porque a família tinha que ser grande para comer o cordeiro, não pode ficar para o dia seguinte. Então, para comer o cordeiro inteiro, gente, precisa muita gente. Então, as famílias na época tribal eram famílias grandes. O clã se reunia para celebrar a Páscoa e davam conta do cordeiro, era muita gente. O cordeiro tem que ser totalmente comido na festa da Páscoa. Então, não vai pensar que Jesus, mais 12 homens, comem um cordeiro, não come não, gente. Agora, se é Jesus com as famílias de cada um dos apóstolos, aí sim, dá para um cordeiro sendo pequeno, né? São os apóstolos, são discípulos, as famílias, porque a Páscoa só pode ser celebrada em família. Por exemplo, Jesus não pode fazer a oração inicial da Páscoa, ela é feita pela mãe. Estava lá ou qualquer outra mãe pode fazer, a mãe mais idosa. A representação celestial é aquela representação de Leonardo da Vinci, da ceia, né? Mas na verdade a ceia não foi assim. Eles nem estavam sentados em mesas. Na realidade estavam sentados no chão, no falo, nos povos do Oriente, e reunidos talvez com as suas famílias. Agora, a chamada iconografia cristã, quer dizer, os quadros, né? A pintura, toda a pintura cristã, do Renascimento, da Idade Média principalmente, ela tinha uma função catequética, porque as pessoas não sabiam ler. Então, elas tinham uma função catequética. Eu entendo que aquela ceia que Jesus aparece com 12, que Leonardo da Vinci pintou, é uma visão catequética da família, para identificar a nova família, que é a família dos crentes, né? A família dos que aderem a Cristo. Quer dizer, certamente Jesus se celebrou com a sua família real. Sua família, quer dizer, seu clã, né? Seus irmãos, né? Irmãos aqui entendidos nos irmãos do clã, né? Agora, sempre toda a pintura cristã, ela procura, ela tem, como as pessoas não sabem ler, ela procura sempre identificar, ser tendenciosa para a catequese, para você olhar e ver, olha, está aqui, né? Como Nossa Senhora, o menino de Jesus, você vai ver várias pinturas de Maria, né? Sempre Maria com o rosto triste, com vestes de luto, o menino com os sinais da paixão, quer dizer, sempre procura retratar essa. A iconografia é baseada no que diz o Evangelho, mas porque o problema é como entende o Evangelho, porque o Evangelho não está dizendo como foi a ceia. O Evangelho está dizendo o que Jesus ensinou durante a ceia. Como é a ceia hebraica, não está no Evangelho, não precisava.
Os primeiros seguidores de Jesus eram todos judeus, sabe muito bem, todo ano celebra a Páscoa. E obviamente precisou de um local grande, lá nas proximidades de Jerusalém, como o cordeiro tinha que ser sacrificado no templo e depois levado para a refeição, então eles procuravam um lugar grande que tinha perto de Jerusalém esse tipo de residência com um salão grande para se celebrar a Páscoa. Tinha. Os judeus aqui de Fortaleza, eles têm um hotel aqui em Fortaleza que pertence a judeus, na época da festa dos pães ázimos, que é o que não chamam mais Páscoa porque não tem cordeiro, mas fazem o ritual, não é? Todo direitinho, sem o cordeiro, obviamente. Eles ficam no saguão desse hotel, todos os judeus vão e celebram lá, entende? Porque as famílias têm que estar juntas. Então o clã antigo dava para comer um cordeiro, porque um clã são de várias famílias e as famílias eram grandes, então eles tinham que consumir o cordeiro. Para a festa da Páscoa tem que ter filhos, tem que ter crianças, tem 4 perguntas, no mínimo 4 perguntas feitas por criança. Tem que ter a mãe para começar a festa da Páscoa. Ela é que faz a oração inicial, não é? Tem todas essas coisas que exigiu que Jesus estivesse ali com famílias. Então o templo nunca substituiu aquilo que são os ritos familiares, porque é uma religião familiar, a base dessa religião é a família. Obviamente, enquanto o cristianismo teve uma conotação judaica, ele foi familiar, se reuniu na família. Mas aí se envolveu com o Império Romano e virou clerical e templos. Mas quando Jesus ele propôs uma volta a isso. Por isso que é tão importante saber como era o templo tribal. Quando Jesus vem, a mensagem de Jesus é de que somos uma família. O que é que ele quer? Um reino de fraternidade. Ele quer que a humanidade toda seja uma família. Ele quer uma forma familiar de viver para Deus. Ele diz que Deus é nosso Pai, nos ensinou a chamar Deus de Pai. E quando ele ensinou a chamar Deus de Pai, ele não quis dizer que é um Pai que trabalha e dá tudo que a gente quer, bens materiais. Esse Deus Pai que está aí da teologia da retribuição não é o Pai de Jesus. O Pai de Jesus é aquele que nos faz ser irmãos, nós todos somos irmãos, e nós obedecemos a Ele, não Ele nos obedece, nós obedecemos a Ele. Não é Ele que faz a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade dEle e pedimos ajuda dEle para fazer a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Então é um Pai a quem nós obedecemos, nós fazemos a vontade dEle, certo? E é fazendo a vontade deles que nós vamos fazendo o bem para os outros, que são nossos irmãos. Todos nós somos irmãos. A gente quer que Deus seja Pai, mas não quer ser irmão. Então todos nós somos irmãos. E o nosso relacionamento com Ele é filial. Não é de sacrifícios, nem de sacerdócio, nem de tempo. Tudo isso aí é secundário. Jesus não nos deu nenhuma indicação disso. Jesus não nos deu nenhuma indicação de como deveríamos fazer a liturgia. Ele só disse: faça ceia, porque ceia é a família estar ao redor da mesa. O único rito que Jesus nos disse foi: faça ceia, faça isso que eu estou fazendo, pegar o pão, partir, pegar o vinho, partir, repartir o vinho com todos, repartir o pão com todos, estar todos juntos como uma família. Foi a única coisa que Jesus nos ensinou. Esse balacobaco todo que tem aí é tudo posterior. Agora o problema é o que a gente vê com a cabeça da família. Nem que seja tapas e beijos, mas tem que ficar, porque a família não é a família. É quando eu acolho outras pessoas e vivo uma comunhão fraterna.
A família é isso. É isso aí, não é? A família é cuidado de uns pelos outros, a família é apoio mútuo, a família temos ideais juntos, vivemos. Isso é família, né? A família é que nós estamos relacionados, vinculados ao passado, às pessoas do passado. Família é que nós vamos deixar alguma coisa boa para o futuro. Isso é família. Então, a única coisa que Jesus disse em termos de rito foi: faça isso em meu memorial. Não disse faça no templo, não disse faça usando estola, não disse faça usando túnica, não disse faça não sei o quê, faça em latim, não disse isso, não disse nada disso. Disse: faça a ceia. A ceia todo dia na casa de um judeu religioso, se pega o pão e abençoa, agradece a Deus, bendiz a Deus pelo pão. Quando bendiz a Deus pelo pão, bendiz Deus por todos os alimentos, exceto o vinho, e bendiz a Deus pelo vinho. Toda a família judia. Isso é uma refeição, o banquete do reino. A Eucaristia é a refeição. Aí o que é que faz? Faz com que a Eucaristia seja sacrifício. Quando você diz a palavra sacrifício, você pensa logo no sangue de quem está morto. Antes de tudo é refeição. E só pode ser chamado de sacrifício porque é uma oferta de amor. E só pode fazer uma oferta de amor quem ama. Mesmo que eu der, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, mesmo que eu der meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adianta. Tem até uma entrevista do rabino-chefe da Inglaterra, que ele é muito famoso, assim, pela postura bem moderada dele, né, o Sartres. Ele falou que, diz, olha, a Bíblia não legisla sobre isso, mas a Bíblia diz que eu devo acolher todas as pessoas, e é porque ele só tem a Torá, não tem o Evangelho, né? A Torá diz para acolher quem estiver às minhas portas, né? Então, se a nova família bate a porta da sinagoga, a sinagoga tem que ser aberta para ela. Porque a Torá diz: se o estrangeiro, se o fugitivo, você não sabe nem por que ele está fugindo, se o fugitivo bater a tua porta, deixa ele entrar, dá abrigo para ele. Então a Torá ensina. Inclusive eu estivesse olhando aí a Bíblia, que dentro da rua, eu nunca vi isso aqui. Tem a cidade de refúgio. Cidade de refúgio. Se você cometeu algum delito e para ser investigado, para não ser morto na hora ali, você vai para uma cidade de refúgio. Enquanto você estiver lá, você está protegido. Ninguém pode tirar ninguém de dentro de uma cidade de refúgio. Se sair, aí tudo bem. Aí se for pego fora da cidade de refúgio, aí não é responsabilidade de ninguém. Não é? Então a cidade dos levitas era a cidade de refúgio. Quer dizer que o responsável pelo culto, pelo rito, é o responsável por proteger a vida, mesmo que seja de um assassino que pedir refúgio. A pessoa está fugindo para não ser morto, você dá abrigo. Então, baseado nisso, ele disse: se um novo jeito de ser família bater a minha porta, a porta da sinagoga, eles têm que entrar. Leva a sério a escritura, não é? Então agora vamos ver como era a liderança. Terceiro tema: juízes, líderes sensíveis ao povo. Aquele é o início do terceiro tema aqui. Nós temos aqui que os juízes, eles são chamados de juízes, é um modo errado de chamar. Eles não são juízes no sentido que a gente pensa hoje, juízes. É um nome que não diz nada, não tem tradução para o nome hebraico, shofetim, que são, quer dizer, os juízes.
Vou dizer por que eles receberam o nome de juízes. É porque eles lideravam o povo e todas as questões eram levadas para esse conselho de juízes. Então, por exemplo, eu comprei da Maria Augusta uma ovelha e no dia seguinte a ovelha morreu. Então eu digo assim, eu quero o meu dinheiro de volta, Maria Augusta, que a ovelha que eu lhe comprei morreu. Aí você vai dizer assim, quando eu lhe vendi, ela não tinha problema nenhum. Então, você devolve ou não devolve o dinheiro? Vamos levar ao conselho da liderança da tribo ou do clã. E lá, na presença de todo mundo, inclusive de crianças, se vai ver, eu vou colocar a minha causa, ela vai colocar a causa dela. Nós vamos livremente retomar isso várias vezes. Pessoas vão falar. Pessoas que conhecem Maria Augusta vão dizer, olha, eu meto a minha mão no fogo por ela jamais iria vender uma ovelha que tivesse para morrer. Pessoas que me conhecem dizem assim, olha, essa ovelha estava com cara de que não estava bem, fazia tempo, né? E aí, dentro dessas coisas que aparentemente é impossível, o líder, ele tem que ter uma capacidade de discernimento muito grande. Porque aparentemente as duas pessoas vão estar dizendo a verdade. E ele tem que dizer quem está com a razão e quem não está. Então ele não pode ser qualquer pessoa, ele tem que ser um idoso, é um ancião. Mas o ancião, para eles, era um homem maduro. Um homem com 40 e poucos anos, 50 anos, já era tratado como o ancião. Quer dizer, ele tem maturidade de vida. Não pode... Naquela época chegou em 50 anos, realmente era muito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não, o termo ancião não define bem o que seria o ancião hoje. É uma pessoa que tem experiência de vida, que aprendeu com a vida, que sabe, que consegue conhecer o ser humano, os seus mistérios do ser humano. E é uma pessoa que se acreditava que tinha um auxílio espiritual, uma inspiração adequada para discernir as coisas. Então, quando tiver rei em Israel, porque ainda não é essa época das tribos, não tem rei. Então, quando tiver a monarquia, o rei vai ter que fazer o papel do juiz, do ancião, e vai ter que discernir. Então, veja, tem lá o Salomão. Salomão chega às duas mulheres. Uma diz assim, olha, nós moramos juntos. Quer dizer, elas não têm marido, né? Nós moramos na mesma casa. Eu tinha um filho, ela tinha um filho, os dois da mesma idade. Ela sufocou o filho enquanto dormia, dormiu por cima do filho, matou sufocado, trocou pelo meu. Obviamente, o pai da criança dá ao sustento da criança, e por isso é importante para ela que o filho esteja vivo. Então ela trocou o filho comigo e ficou com o meu filho. Obviamente, olha, se uma mãe conhece o filho até pelo choro, que era interessante. Na casa dos meus avós, quando era a época de eleição, estou me lembrando que amanhã é eleição, vinha muita gente do interior mais distante para votar no dia seguinte, e meu avô dava abrigo para toda essa gente, mandava matar um animal, às vezes quando era muita gente, era um bezerro e tal, e todo mundo ficava hospedado lá. Então tinha um salão grande, onde as mães colocavam todos os bebês, todos os meninos iam para esse salão, armavam redinhas lá e ficavam tudo lá. E aí elas colocavam a criança para dormir e iam conversar lá fora. Iam contar história e nós, maiorzinho, ficava ouvindo aquelas histórias todas. Uma sala onde tinha mais ou menos umas 20 crianças. Um chorava, uma das crianças chorava. Só se levantava a mãe do que estava chorando. E o vovô prestava atenção.
ensinou isso pra gente, e ele fazia assim com o dedo, ó. Na hora que a criança chorava, ele fazia assim, que era pra gente prestar atenção. Aí uma delas, que estava empolgada conversando, se levantava ainda, conversando, ia lá, balançava e voltava para conversar. Só a mãe. Agora pergunte pro pai se ele sabia quem era que estava chorando, porque não sabia não, mas a mãe sabia. Como é que essa mãe não vai saber, né? Que o dela é o que está ali no braço, no colo da outra, né? Então o Salomão, as duas estavam falando a verdade. Como é que Salomão ia poder saber quem era a verdadeira mãe? Uma dizia, não, esse filho é meu, ela está querendo pegar meu filho. O dela morreu e ela quer meu filho. E a outra dizia, não, esse filho é meu, o dela morreu e ela quer. Como é que ele vai? Ele tem que ter um artifício para fazer a verdade vir à tona. É por isso que o juiz era muito inspirado, tinha que ter sabedoria de vida. Então ele disse, é simples de resolver. Parte no meio, menino, pega o soldado, traz a espada, parte esse menino no meio, dá uma banda para cada um. Aí a mãe verdadeira, não, pode ficar. Pode entregar, pode deixar com ela. Ele disse, não é a verdadeira mãe? Pode deixar. Então, o juiz tinha que ter artifícios para poder descobrir a verdade. Ele tinha que ter uma jogada, pegar. Né? O Daniel, que tem o texto que só tem nas Bíblias católicas, né? Que foi escrito em grego, não está na Bíblia evangélica nem na Bíblia do judeu. A história de Susana, lá no final do livro de Daniel, foi um apêndice que São Jerônimo encontrou em grego e colocou, não é? Lá. É muito interessante, porque a Susana vai ser apedrejada, porque 2 idosos estão dizendo que viram a Susana cometer adultério. Depois a gente resolve esse problema. Por enquanto vamos só, porque o tema são os juízes. É porque eu quero mostrar para vocês como era que o exercício da liderança. A principal função do líder é discernir. Discernir nas línguas antigas é o mesmo termo que julgar. Quer dizer, é discernir onde está a verdade. Discernir para tomar a melhor decisão. Esse era o papel do juiz. Por isso eles são chamados de juízes, porque em latim, discernir e julgar é o mesmo. Então, quem faz o discernimento é juiz, quem julga é juiz, mas não é julgar no sentido de tribunal, é discernir as coisas, é tomar as decisões a partir do discernimento correto. Então o Daniel não é ancião, mas já tem a inspiração própria dos anciãos, né, como eles dizem. Então ele simplesmente disse, olha, separa as 2 testemunhas agora. Separou as 2 testemunhas, 2 idosos que juraram que Susana estava cometendo adultério. Então Daniel diz assim, você viu? Vi, ela estava com um jovem e tendo relação com ele. Eu corri para denunciar, para que eles parassem com aquilo, e ele fugiu. Eu sou idoso, não consegui segurá-lo. Mas eles estavam embaixo de uma árvore, tendo a relação. Debaixo de que árvore? Aí ele disse lá, vamos colocar aqui as árvores nordestinas, né, do Ceará. Um cajueiro. Estava debaixo de um cajueiro, tá certo. Agora pode ir. Veio o outro, né, tinha um combinado, disse. E debaixo de que árvore ele estava? De uma mangueira. Então, você tem certeza? Certeza. Então viram que os 2 estavam mentindo. Na realidade, eles tentaram forçá-la a uma relação e ela não tinha aceitado, e por isso eles resolveram, né, denunciá-la para que ela fosse morta. Então esse é o papel do juiz. Então liderar não é para qualquer um. Liderar era um conselho. Primeiro era um conselho e tinha um que presidia esse conselho. E aquele que presidia o conselho poderia depois ceder o lugar para outro passar a presidir. Não era vitalício, né? Então alguém poderia assumir a presidência desse conselho. Então tinha os anciãos e resolviam as coisas. Eles resolviam se iam fazer guerra, se não iam fazer guerra. Eles resolviam, era uma comissão de conciliação, né? Eles
essas coisas que um tinha contra os outros, resolvia tudo na presença do juiz. E as mulheres participavam. Como que elas participavam? Dizendo quem tem razão, quem não tem razão, não. Elas participavam dizendo: eu tive um sonho, eu tive uma visão. Na hora que eles estavam julgando alguém, querendo saber o que fazer com alguém, elas mandavam dizer: olha, não faça assim não, porque eu tive um sonho que me avisaram. Vocês acham que quando a mulher de Pôncio Pilatos manda dizer para ela: não mexe, não vá condenar esse homem, que eu tive uma visão? Era normal as mulheres terem visões ou sonhos quando estava tendo julgamento e elas percebiam que alguém era inocente. Elas mandavam dizer que tinha tido um sonho, uma visão, para deixar pelo menos quem estava à frente preocupado, né? Se estava fazendo a coisa certa mesmo. Se elas foram incendiadas na fogueira da Inquisição como bruxa, né? Muita gente, esse dom, essa coisa, né? Vamos colocar uma coisa mais perto de nós. Elas também foram enforcadas nos Estados Unidos, não é? A não ser só uma coisa muito distante. E até foi uma das primeiras juízes. Foi. Tem aqui até o tempo dela as coisas que surgiram sobre Débora são os textos bem antigos da Bíblia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que havia dois tipos de juízes. Eles eram todos chamados de líderes carismáticos e temporários. Carismáticos porque se acreditava que eles tinham uma unção especial, uma inspiração divina para julgar certas coisas que pareciam sem solução mesmo. Algumas coisas a gente vê como eram sábios, parecia sem solução e eles davam um jeito de descobrir a verdade. A outra coisa é que eles têm também o juiz para a guerra. O juiz para a guerra é diferente do juiz administrativo. Quando o clã passava por um perigo de ser extinto por causa de guerra, aí se levantava um corajoso. Ele tinha uma unção da coragem, ele tinha uma inspiração para guerrear. E aí, quando notavam que alguém tinha uma inspiração para a guerra, todo mundo seguia aquele ali na guerra. Então tem esses dois tipos de juízes. Todos os dois tipos de juízes são temporários. Eles não passam a vida toda sendo juiz. Todos são temporários. Não deixam nada como herança. Não deixam, por exemplo, eu sou a líder do clã, aí então meu filho vai... Não é dinastia. O povo reconhece em quem está a inspiração. Pode ser qualquer um, tá? Então é um sistema que todos tinham proteção, cuidado, carinho, porque quem governa é patriarca, quer dizer, quem governa é pai, é avô, é bisavô de quem está ali. Não quer o mal para ninguém, não é um estranho que governa. É um membro da família, que quer o melhor para a família. Não é? Então, ele estava a serviço de todos. Então, vamos ver bem aí a tabela que tem a diferença entre os sistemas de reis de Canaã e dos faraós e o sistema tribal. Por exemplo, no sistema de monarquia, como é que é a sociedade? Ela é dividida em classes, principalmente. Tem os ricos, tem os próprios, tem os servos. No sistema tribal, não é dividido em classes. O que existe é família. Não tem classe. Então, baseia-se simplesmente na organização de famílias em clãs e clãs em tribos. Todos tinham o mesmo direito e todos tinham deveres. Todos tinham o mesmo direito. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos tinham o mesmo direito. Agora, os papéis eram distintos. Homem vai para a guerra, homem morre na guerra, homem briga, vai lutar. Mulher cuida da educação dos filhos. Os homens trazem os escravos de guerra, botam se for escrava de guerra, a esposa fica responsável por ela, certo?
O trabalho. Na sociedade monárquica, o trabalho era forçado, tinha imposto sobre o trabalho, se entregava o excedente das colheitas para os reis. No sistema tribal, tudo é em comum. Tudo. O governo, forma de governo era centralizada no rei ou no faraó, e no sistema tribal o governo era descentralizado. Os chefes de família, que formavam os clãs, eles juntos formavam a Assembleia dos Anciãos. Tem várias passagens bíblicas aí que mostram isso. As leis. No sistema monárquico, as leis são ditadas pelo rei ou faraó, para proteger a si próprio, né? Proteger a si mesmo contra a pobreza, contra a violência, as guerras e tudo mais. E no sistema tribal, as leis protegiam a todos, defendiam a liberdade, defendiam a vida, a dignidade de vida. Como que se via Deus? No sistema monárquico, dos povos que estavam ao redor de Israel ali, tinha muitos deuses, e até os reis eram tidos como filhos dos deuses. Então ninguém poderia governar se não fosse um filho de Deus, de algum Deus. No sistema tribal não tem filho de Deus, né? Todos acreditam no Deus que o patriarca acredita, que é o Deus um. Então é muito claro no sistema tribal. A religião, o rei e os reis e os sacerdotes que auxiliam o rei, porque no sistema monárquico o rei é o principal sacerdote e é auxiliado por outros sacerdotes. No sistema tanto do Egito quanto de Canaã quanto da Mesopotâmia, o ritual do ano novo era feito pelo rei, que era o ritual principal, que era para iniciar o ano novo com a proteção dos deuses. Então é um rito que só podia ser feito pelo rei. O rei é que acordava os deuses para prestar atenção naquele povo, naquela nação. E no sistema tribal, a religião principalmente, o principal rito é a refeição. A refeição em que o Deus do patriarca é convidado a participar. Eles pegam parte do alimento e queimam. Então, ali o Deus dos patriarcas participou daquela refeição. Não tem sacerdotes, propriamente dito, nem templos. Às vezes a divindade se manifestou para um dos patriarcas e ali eles deixam um memorial, uma pedra como memorial, e ali eles podem de vez em quando ir àquele lugar. Para Abraão era embaixo de uma árvore, um carvalho, né? Para Jacó era Betel, era uma pedra que ele colocou lá onde ele teve o sonho, uma pedra que era Betel. Mas a religião não era exercida em templos, ela era exercida dentro da família. E poderia, naqueles lugares onde alguém teve uma visão, alguma coisa, um sonho, aquele lugar ser frequentado de vez em quando, mas a religião mesmo era exercida na família. E nos 100 sacerdotes, não é? Falando assim, o termo como foi sacerdote entendido antigamente. Então, no sistema monárquico, o culto está a serviço do bem-estar da capital e do governante. E no sistema tribal, o culto era em favor do necessitado. Por exemplo, no sistema tribal, o que você faz quando você tem a sua colheita era levar para o santuário a 10ª parte da colheita, que seria dada aos pobres, né? Sustento o sacerdote era de qualquer tribo. Por exemplo, tem Samuel, não é um sacerdote propriamente dito, é mais um líder
religioso, não é? Porque ele é um profeta, porque Samuel ele é profeta, ele é juiz, ele é sacerdote, quer dizer, ele é um líder espiritual completo. Então não é para enriquecer, aquela pessoa ela usufrui daqueles bens e é distribuído aos pobres. Então havia muitas leis para ajudar os pobres. A pessoa não podia colher a roça inteira, tinha que deixar a parte que era dos pobres para os pobres colherem. Não é? Então tinha muita, não é? Se você olha o texto da Torá que diz que texto, leis antigas, não sei o quê. Olha, mas ali tem leis, por exemplo, tem a lei que não é para roubar e tem todas as outras leis que facilita para que ninguém roube. Porque é muito fácil dizer não roubar e aí deixar a pessoa morrendo de fome. Então tem leis que, se forem cumpridas, não há necessidade de roubar. Se você deixa parte da sua colheita para ser colhido pelos pobres, eles não vão roubar, não vão passar fome, né? Então isso é o sistema tribal. Eu comprei um livro aqui que estava ali nas promoções, eu não sei o autor, porque todo mundo lá, alemão, não sei o que, não sei pronunciar. É o Código Deuteronômio, é o código de leis onde não há excluídos. Então eu comprei porque eu achei interessante, porque eu já tinha visto uma passagem que eu já procurei e não se vê. Então ele se favorece tudo para que não haja excluídos. Não haja excluídos. Aí, né, que é de Deuteronômio até Josué. Então, dentro dessas leis, eles protegem. Eu já dei até uma palestra aqui sobre código jurídico. Já. Foi. Não, eu fiz aqui, como eu estou falando com vocês, conversando. Foi, já fiz a palestra sobre o código jurídico. Foi nas teologias bíblicas. O áudio eu tenho, mas não fiz slides. Porque parece que a pessoa tinha lei, não sei o quê. Tem isso mesmo. Então, vocês entendem aí a diferença entre um sistema de reis e um sistema tribal? É muito bonito isso. Então, veja. Quando eles pediram para mudar, era o juiz que pediu para mudar para rei, é porque não está satisfeito com os tempos, porque os outros povos. O principal motivo de pedirem para mudar do sistema tribal, o governo dos juízes, que eram vários, né? Então, as tribos tinham seus juízes, ou 3, 4 tribos tinham o mesmo juiz, mas não tinha um governo centralizado. Eles pediram para ter rei, para ter um governo centralizado, por causa da chegada dos filisteus. Quando os filisteus chegaram, os filisteus eram povos do mar, eles vieram do mar. Eles tinham, durante todo o sistema tribal, eles tinham inimigos ali vizinhos. Aqueles que eu citei, os ferezeus, os jebuseus, etc. Tinha aquelas cidades-estados que eram adversários dele, mas eles conseguiam. De vez em quando um queria dominá-los, aí aparecia um juiz corajoso que fazia guerra e acabava essa cidade-estado não. Tem o Sansão, tem, né, Gedeão, são os guerreiros. Mas quando chegaram os filisteus vieram do mar, pelo mar Mediterrâneo. E os filisteus eram muito avançados na guerra, na arte de guerra. Eles já usavam armas de metal. Eles usavam cavalo. Você sabe que o cavalo é uma das maiores armas de guerra dos tempos antigos. Você sabe o que é estar um homem a pé e um homem sobre o cavalo numa luta? Você sabe a diferença? É uma desigualdade muito grande. Então, quem tinha exército montado, mesmo nos Estados Unidos, quando a gente vê os filmes, eu adoro filme antigo, eu gosto de filme do faroeste, né? Adoro filme de faroeste. E quando eles estavam perdendo a guerra, que
eles escutavam o som da trombeta da cavalaria, dizia, chegou a cavalaria, a guerra está ganha. Então era aguentar até chegar a cavalaria, gente. Quando chegava a cavalaria, ainda hoje quando eu estou no sufoco e alguém chega para ajudar a resolver o problema, chegou a cavalaria. Chegou a cavalaria, agora a guerra está ganha. Agora são os tanques. Os egípcios, além de cavalo, mais de cavalo, eles tinham as chamadas bigas, que eram semelhante a um avião de caça. Ele era puxado por 2 cavalos, 2, 3, até 4 cavalos, e que um arqueiro, um lanceiro, era assim, carga rápida de cavalaria, quer dizer, era um tanque de guerra. Como é que foram eles perseguindo, quer dizer, na perseguição aos judeus, eles usaram provavelmente esses. E isso era a grande vantagem e a grande desvantagem do Egito. Foi por causa disso, dessas bigas, até que cabia 3 guerreiros, não é? 3 ou 4 guerreiros, que o Egito não era uma ameaça tão grande para Canaã. Por quê? Por 12 cavalos. Porque para o egípcio chegar em Canaã, tinha que atravessar água. Tinha o golfo de Acaba e de Suez. Vamos atravessar com eles. Então, quem fez mesmo o estrago foram os filisteus, que trouxeram por navio, que vieram costeando até chegar lá, que trouxeram por navio os cavalos para a guerra e as armas de metal. Sabe que ter uma arma, uma lança ou uma flecha com a ponta de pedra e outra ter com metal? É totalmente diferente. Isso significa o uso de espadas, não é? Tá? Então, os filisteus fizeram a grande diferença, mas isso aí é o próximo encontro, que é sobre a monarquia. Davi, você vê bem, né, a diferença. Davi uma pedrinha, não sei o que, e eles todos de capacete, de elmo. Eles tinham capacete, eles tinham tudo isso. Todo organizado. E era exército. Em Israel não havia exército. Para ter um exército tem que ter um rei. Não é? Então o que tinha era voluntário não treinado para a guerra, ou pessoas corajosas que para defender as mulheres, as crianças, os idosos, elas vão lutar, mas não são pessoas preparadas para a guerra. Mas a objeção que o Samuel faz, né? A questão do rei, né? Que vai usar seus filhos para a guerra, né? Porque o povo pediu o rei, né? Mas isso tudo é o próximo encontro. Tudo isso é o próximo encontro. Tudo isso nós estamos no período tribal, né? Então, no período tribal não tem filisteu ainda, não tem nada dessas coisas, né? Então, não tem pedido pelo um rei, ninguém quer saber de rei, né? Então, só o quarto tema rapidão, só para a gente ver aí os textos que foram os mais antigos. Então, a partir de agora, começa a escrita bíblica. Então, você pode dizer assim, espera aí, como é que você sabe? Aqui no meu é a página 50, não sei de você, 52, primeiros escritos bíblicos. Você diz assim, Aila, como é que você sabe que o Cântico de Débora, que está dentro do livro dos Juízes, o Cântico de Débora está dentro do livro dos Juízes, está no capítulo 5 do livro dos Juízes. Como é que você sabe que ele não foi escrito na mesma época que o resto do livro dos Juízes? Aí eu respondo, pelo mesmo motivo que você sabe que a carta de Pero Vaz de Caminha não pode ter sido escrita em 2014. Pelo vocabulário, pelo modo de escrever, é paleo-hebreu. Paleo-hebreu é antes do hebraico bíblico. Então o hebraico sofreu várias mudanças. Existe o que se chama de paleo-hebreu, que é o mais antigo, que é uma escrita quase fenícia. Tem o hebraico bíblico, o hebraico mishnaico, que é desde o século II depois de Cristo até o século VI ou VII. Tem o hebraico medieval, tem o hebraico moderno. São as variações no idioma. Então,
O Cântico de Débora é o texto mais antigo que existe na Bíblia. Ele é escrito em paleo-hebreu, muito difícil de traduzir, só por especialistas. Então tem que ter um especialista para traduzir e depois outros traduzem o resto do livro de Josué. Você é da comunidade lá de Jerusalém, eu ouvi dizer que o Padre Caetano tinha uma linguagem cópita, me parece, né, que ele dominava, que tinha textos para ele. Eu ouvi falar. É o garítico, é escrita cuneiforme, o garítico. Escritos em cuneiforme. Ele dominava tranquilamente o garítico. O garítico é anterior ao hebraico, é de Canaã. Bem antiga, essa já ouvi falar. Escrita cuneiforme, chama cuneiforme por causa do formato de cunha, pregos, né? Parece pregos. O outro texto antigo é o Decálogo, as 10 palavras, que estão lá em Êxodo 20. É um dos textos bem antigos. É uma forma literária assim, bem rápida. Não isso, não isso, não isso, não isso. O que tem mais nesse código é não matar, não roubar, não caluniar. Ló em hebraico quer dizer não. Ló e mais outro termo. Ló são 2 palavras. Ló, não matar, 2 palavras. Não roubar, não adulterar, não caluniar. É semelhante ao Código de Hammurabi, né? Mas sofreu várias mudanças do Código de Hammurabi. Tem muita diferença entre o Decálogo e o Código de Hammurabi. Eu já fiz um livro desse Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, por exemplo, o Decálogo diz não roubar. O Código de Hammurabi diz não roubar. Caso alguém seja flagrado roubando, corte-lhe as mãos. Não tem isso, não. Aí 2 palavras. Mas o Decálogo são leis antigas que podem ter se baseado no Código de Hammurabi. Só que ele não tem aquele rigor do Código de Hammurabi. Por isso que se diz que o Código de Hammurabi é mais antigo, porque ele é muito mais rigoroso no sentido dos castigos. Os castigos são ou mata, ou corta a mão, ou corta a cabeça, ou corta as mãos, ou corta os pés. Né? Aquilo que às vezes o Código de Hammurabi diz que a pena de morte, para o Decálogo é apenas seja expulso do meio de ti, não fique no teu meio. Né? Então, o Código da Aliança são regras morais e regras para o culto. Né? Então, é tipo a lei civil dele. Então, esses aqui são os textos da época. São os primeiros textos bíblicos. Cântico de Débora, Juízes, capítulo 5. Decálogo, Decálogo quer dizer 10 palavras, que nós chamamos de os 10 mandamentos, que está em Êxodo, capítulo 20. O Código da Aliança também está no Êxodo, capítulo 20, logo depois do Código das 10 palavras. O Código das 10 palavras é versículo de 1 a 21. O Código da Aliança é de 22, versículo 22 até o capítulo 23. Então, esses são os textos mais antigos. Agora, tem alguns salmos que também são antigos. Então, vocês estão vendo que são textos bem pequeninos, não são livros. Não está na hora de escrever livro, eles nem têm condições, nem dinheiro para escrever mais do que um texto de uma página. Eles são texto de uma página. Uma coluna de couro de animal, um couro de animal dá para escrever esses textos. Tem o Salmo 19, também é dessa época, o Salmo 29, Salmo 68, Salmo 82, Salmo 136, são todos da época tribal. O resto vem tudo depois. Só tem isso aqui da época tribal. Foram séculos de existência tribal. O período tribal são séculos de existência. Deu esses poucos textos bíblicos. Agora nós temos muito texto sobre o período. Aí é diferente. Textos bíblicos que contam sobre o período tribal.
Mas texto bíblico que surgiram no período tribal só tem Canto de Débora, os 10 mandamentos, Código da Aliança e alguns salmos só. Linguagem antiga, vocabulário antigo, escrita antiga. Mas tem mudança da visão de Deus, né? Tem a mudança da visão de Deus. Eles, mesmo quando já estão na monarquia e chegam até o exílio da Babilônia, eles ainda têm a visão de um Deus do clã. Só que em vez do meu clã, ele é o Deus de Israel. O povo todo de Israel é tratado como se fosse um único clã, e o Deus de Israel é o Deus deles. Como é, Fátima? Vem a universalidade de Deus. Aí vem a universalidade. Só quando eles chegam na Babilônia que eles vão ter a noção do Deus Criador. Aí o Deus Criador é Deus de todo mundo, né? Mas antes de acreditar no Deus Criador, o Deus é só de Israel. É Deus de Israel e está contra os outros, os outros povos. Depois é que ele vê, o Deus de Israel é o Deus Criador, então ama todos os povos. Aí foi um choque para eles. Mas isso a gente vai ver só quando a gente chegar no exílio. Tá? Então, aqui a gente encerra, lê o folheto, é muito bonito, muito bom de ler, de ver. Isso aqui é só para a gente ter umas chaves para ler bem, não é? Não pela Palestina, até essa história dessas aldeias. Como é, Fábio? Na Palestina, atualmente ainda existe. Algumas ruínas dessas cidades e estados existem. A Bet Shean, a cidade-estado Bet Shean, mencionada na Bíblia, eu fui lá estudar. Funciona direito. Não, elas estão só ruínas. Só ruínas. Quer dizer, funcionando como é do período tribal, Nenhuma. Mesmo a velha Jerusalém, que é o bairro antigo de Jerusalém, é do tempo de Jesus, mas não do tempo nem de Davi, nem de nada. É muito antigo, é questão de mais de 3 mil anos. Jericó ficava na margem do Jordão, na outra margem. Ela é próxima a Jerusalém. Ela é em Gaza hoje, né? Quando você pensa no Brasil, tudo é próximo, porque a gente pensa próximo, a gente quando pensa país, a gente pensa Brasil, que é na realidade um continente, não é? Equivale a um continente. Então, tudo é próximo, no estrangeiro tudo é próximo, porque os países são menores do que um dos estados brasileiros. Então, tudo é próximo, eu não acho nada distante. Fica, e que não acho distante de Jerusalém, não acho muito distante o Mar Morto. No instante, eu acho mais longe para o interior do Ceará do que ir de Jerusalém para o Mar Morto. Eu acho mais distante ir para Limoeiro, para a casa da Maria Augusta. Aí é que é longe. De Fortaleza para Limoeiro, mas de Jerusalém para a região do Mar Morto, não é longe, não. É no instante que a gente chega. Sobe, a rua você desce, né? Quando você vai para Jerusalém, é uma grande subida, né? Você vai subindo para Mar Morto, para Jerusalém. Mas é uma subida que se faz com um asfalto muito bom e se sobe aos poucos, não se sobe de uma vez, a gente nem nota. Eu fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui entre Jericó do Mar Morto, aquela chegada do Mar Morto, Jericó do Mar Morto era completamente deserto. Hoje já está toda. Tem hotéis lá na beira do Mar Morto. Inclusive usa a água do Mar Morto na piscina. Hotel mesmo na beira do Mar Morto. A gente olhando para o Mar Morto. Essas alturas foi Tem indústria de cosméticos. O deserto não está mais deserto. Inclusive o deserto é irrigado. É plantado. Fica perto das ruínas de Cumbrão, fica perto do Mar Morto. Fica, e o hotel é lá mesmo. Então, o problema de quem faz peregrinação é porque fica indo de igreja em igreja e não consegue dar conta da geografia, porque
numa peregrinação, você tá aqui, corre, vai ali. Quem vai para estudar, não é? Com o tempo, puxa aquilo ali, em poucos dias já está sabendo de tudo, já vai sozinho mesmo, pega mototáxi, vai. Aquela região você está passando uma temporada, um período estudando, e você vai muito rápido, e as pessoas não têm realmente noção de Sempre me convidaram para ir nesses grupos de peregrinos. Eu nunca aceitei. Eu disse que só ia se fosse para estudar. Quando teve a oportunidade de estudar, eu fui. Porque senão, o que eu ia fazer em Israel? Correr de um lado para outro? Para mim, não. As pessoas querem. A pessoa pergunta: você conheceu a igreja tal? Eu digo: não. Mas você não conheceu a igreja? Não. Você foi na igreja da Anunciação? Eu não. Você conheceu Belém? Eu não. Estava estudando, tinha o que fazer, estava estudando. Elas querem que existam os locais exatos onde aconteceu. E não tem. Aqueles locais começam por ali, porque é uma suposição dos cruzados, da época das cruzadas, para marcar território. Exatamente. Então aí eu não vou lá. Você vai numa peregrinação, você não sabe que tem uma cidade-estado, as ruínas lá de Bet-Shean, você não sabe disso, você não vê as nascentes do Jordão, você não observa a flora no oásis. O que você vai fazer no oásis? Você só quer rezar, você vai de uma igreja para outra. Então, quem quiser conhecer mesmo a terra de Israel, tem que ser uma viagem de estudos, com um professor que possa fazer. Você faz um curso de geografia bíblica, depois monta um grupo e vai lá em cada lugar daquela geografia. Aí sim, vai levar um tempo. Mais comercial mesmo. Pois bem. Eu venho lá no bicho da National Geographic, você não deve estar sendo bicho, deu uma olhada para esse jornal. Ele diz que é uma das cidades mais antigas e para a época, Jericó, né? Que para a época ela tinha um tanto lá de habitantes que era a mais alta de toda a época, assim mesmo, né? Que era organizada, construiu as casas, mas isso depois de 7 escavações que os arqueólogos fizeram, foi que foram achando, né, as ruínas na cidade. Uma das cidades mais antigas do mundo também é Jerusalém. Só que como ela foi destruída várias vezes, fica difícil de encontrar, está muito baixo no solo, aquelas coisas mais antigas. E também por causa dos conflitos fica difícil estudar em Jerusalém, arqueologicamente falando. Agora, quando Davi conquistou Jerusalém, ela já tinha mais de 2.000 anos de existência. E Davi é do ano 900 e pouco antes de Cristo. Nós estamos há 3.000 anos de Davi. E Jerusalém já tinha uns 2.000 anos. Então, uns 5.000 anos de Jerusalém. Para uma cidade daquela região de Canaã, é antiga. Pois é, então a fome já chegou, os políticos já chegaram aí fora, está na hora da gente ir embora, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.